Bom dia, boa tarde, bom momento. Você está assistindo aqui nossa aula de Física 2, material do SAS, livro 1. Assunto aqui é eletricidade, tá? Então nós vamos começar falando do que é a carga elétrica. A carga elétrica, meus amigos, é uma propriedade das partículas que compõem o átomo. Você deve se perguntar, ora, que partículas é que compõem o átomo? O átomo não é indivisível? Claro que não. Já se sabe há muito tempo que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Já vou dar um spoiler para vocês. Os nêutrons não têm carga elétrica, né? E os elétrons, eles têm carga elétrica negativa. Enquanto que os prótons, carga elétrica positiva. Você vai se lembrar de química ou de física, que os elétrons ficam orbitando o núcleo, na chamada eletrosfera, e com a carga negativa deles. Enquanto que os prótons e nêutrons ficam lá no núcleo, e apenas os prótons têm carga positiva, né? O nêutron está lá no núcleo, mas não possui carga elétrica. Todos os corpos são formados por cargas elétricas, porém, não é fácil perceber suas propriedades, pois a maioria dos corpos, quando estão eletricamente neutros, possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. A mesma quantidade de prótons e elétrons significa que o nosso amigo corpo está em equilíbrio, né? Ele está eletricamente neutro. Agora, ele pode ser eletrizado de algumas formas, né? Ele pode ficar com carga elétrica positiva, né? Lembra? Elétrons, carga negativa, prótons, positiva. Então ele vai ficar positiva se ele ficar com mais prótons. E ele vai ficar com carga negativa se ele ficar com mais elétrons, evidentemente. Tá? A carga elétrica elementar, que é a menor quantidade possível de carga elétrica que a gente pode determinar na natureza, ela tem esse valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. E é atribuída à carga do elétron. Evidentemente com sinal negativa, ou a do próton com sinal positivo. Então, já aproveitando para introduzir aí o nosso amigo Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica, tá? Então, a menor carga elétrica, ou carga elétrica elementar, né, é 1,16 vezes 10 elevado a menos 19. Né? E a partir desse valor, evidentemente que um Coulomb é uma unidade muito grande de carga elétrica, né? Então, nós precisamos de trabalhar com seus submúltiplos. Nós temos o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb, temos outros, né? Mas esses aí seriam os que mais vão aparecer, 10 na menos 3, 10 na menos 6 ou 10 na menos 9 coulomb. Então nós estamos aqui falando de eletrostática, que é essa parte da física que estuda os fenômenos associados às cargas elétricas em repouso, tá? Em repouso. Eletrostática, estática, né? E nós temos então alguns princípios, né? Esse é famosíssimo, é o da conservação da carga elétrica. Meu amigo, você não vai criar carga elétrica do nada, ou você não vai sumir com a carga elétrica do nada, tá? A somatória da carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante. Dentro desse sistema pode acontecer da carga elétrica sair de um ponto e ir para outro ponto, dois pontos dentro desse sistema pode ficar em desequilíbrio, né? Vai ficar negativamente, outro positivo, mas a carga elétrica não vai sumir, né? Tá? A quantização da carga elétrica, né? A carga elétrica de um corpo é dada por essa equação aqui, Q igual N vezes E, tá? E o que é Q, N e E? Q é a carga elétrica de um corpo. N é o número de elétrons perdidos ou recebidos, né? Porque senão o corpo estaria em equilíbrio, se ele não perder nem receber. E E é a carga elementar do elétron, né? Evidentemente, se eu perco um elétron, eu perco a carga daquele elétron, né? Se eu perder 2 elétrons, 2 vezes a carga de um elétron, né? Então, vamos lá, né? Nós também temos o princípio da atração e da repulsão. Vocês estão familiarizados, né? Se as cargas elétricas têm mesmo sinal, elas vão se repelirem, né? Dois corpos de carga positiva, se você tentar aproximar, eles vão se repelirem. Carga negativa, os dois vão se repelirem. Agora, os opostos se atraem. Isso não vale no amor, né? Isso vale na eletrostática. E como funciona o processo de eletrização? Bom, de 3 maneiras. Por atrito,
você atrita dois corpos. Você atrita dois corpos. O que vai acontecer quando você atrita dois corpos? Os elétrons de um corpo podem ir para o outro, né? Você está atritando aqui, elétron de um corpo está indo para o outro. Esse corpo que está ganhando mais elétrons vai ficar com carga negativa. Esse que está perdendo vai ficar com carga positiva. Temos a eletrização por contato, né? Coloquei um corpo aqui, ó, com mais carga negativa. Aí vem aqui com outro corpinho e coloca os dois em contato. Vai haver uma transferência de carga, né? Essa é a eletrização por contato. Também temos a eletrização por indução. Não vai ter contato. E se não vai ter contato, muito menos atrito, né? Essa daqui vai ser todo um processo. Nós vamos começar assim. Vamos aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro. Corpo eletrizado, corpo neutro. Com qual ideia? Fazendo com que a gente tenha uma separação de cargas. Depois a gente vai pegar o corpo neutro e conectar um condutor e ligar no chão, fazendo com que a parte do condutor seja neutralizada. E depois no final a gente vai pegar e desfazer essa conexão com a terra, e o nosso corpo vai ficar eletrizado com a mesma carga, porém com o sinal oposto às cargas do corpo usado para induzir a separação de cargas. Esse é o processo de eletrização por indução. Mas a parte mais charmosa dessa aula, evidentemente, que é a lei de Coulomb. Eu vou ler aqui com bastante cuidado. A lei de Coulomb é uma importante lei da física que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Como assim? Então eu sei que a força, ou eu tenho a repulsão ou a atração. Mas não vai importar. Se eu tiver duas forças, né, dois corpos aqui, ó, olha só, com cargas opostas ou iguais, eu vou ter que essa força de atração ou de repulsão vai ser igual K vezes carga 1 multiplicado por carga 2 dividido pelo quadrado da distância que separam esses dois corpos. Evidentemente que força é dada em Newton, né? Você está sabendo. As cargas elétricas são dadas em Coulomb. A distância é dada em metro, né, conforme o Sistema Internacional de Medidas. E K, essa constante aqui, ela vai ser dada em newtons vezes metros quadrados dividido por Coulomb quadrado. Olha aqui uma pergunta do Enem interessantíssima. Nós temos aqui uma charge, o gatinho está se esfregando na perna do dono e depois ele está todo arrepiado dizendo: eu odeio a eletricidade estática. E a pergunta é: por que motivo ocorre a eletrização ilustrada na figurinha? O gato estava se esfregando, então é uma eletrização por atrito. Vamos ler ali? Alternativa A: troca de átomos entre a calça e o pelo do gato. Não é troca de átomos, né, meus amigos? É troca de elétrons, né? Diminuição do número de prótons, né? Gente, por que a troca é de elétrons e não de prótons? Os prótons estão lá no núcleo. Quem está na eletrosfera são os elétrons. C. Criação de novas partículas. D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. A D, né? Aliás, e a letra D é correta. Questão número 2. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegarem facas, garfos e os outros objetos metálicos, por exemplo. Mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Olha só, né? Tem hora que é bom que seu automóvel não seja conversível. Qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado nesse texto? Por que é uma boa ideia ficar dentro do automóvel durante a tempestade, né? Essa daqui pode remeter também a questão dos aviões, né? Se você está no avião voando, esse avião sofre muitas descargas elétricas e você nem está sabendo. Por que isso acontece? O avião não tem pneu, né? Então você já está pensando que é o pneu aí que vai resolver seu problema? Quer dizer, avião tem trem de pouso, né? Mas lá no ar ele nem está com a rodinha no chão, né?
Então qual é que é o motivo? Letra A, isolamento elétrico dos pneus. Essa é a pegadinha, gente. Você pensa assim, o carro está calçado com calçado de borracha, essa é a razão. Não é. Efeito do para-raios da antena. Que? Blindagem pela carcaça metálica. Blindagem pela carcaça metálica. Blindagem pela carcaça metálica. Opa! Vou ler a D. Escoamento da água pela lataria. E aí, aterramento pelo fio terra da bateria. Bobagem, né? Então, o que acontece dentro do carro, meus amigos, é o seguinte: é uma grande bola de metal. E se essa bola de metal for atingida por uma descarga elétrica, você lá no interior vai ficar tão protegido quanto o núcleo do átomo, né? Ou seja, a carga elétrica ela vai se espalhar pela carcaça do carro, né? Você lá no interior vai ficar tranquilo. Assim que vocês tiverem tempo, leia um pouco sobre a gaiola de Faraday. No território brasileiro existem períodos do ano, outra questão do Enem, em que apresentam queda na umidade do ar, fazendo com que o ar fique bastante seco. Nessa época é comum observar que as pessoas vão saírem do carro e tocarem a maçaneta da porta, levam pequenos choques elétricos. Além disso, pessoas que ficam muito tempo em contato com aparelhos eletrodomésticos ou que dormem com roupas feitas de determinados materiais, como a seda, ao tocarem objetos metálicos, também sentem as descargas elétricas, ou seja, levam um choque elétrico. O corpo humano sofre esse fenômeno de descarga elétrica comportando-se como um condutor, pois o corpo humano sofre esse fenômeno de descarga elétrica comportando-se como um condutor, pois A. Oferece resistência nula. Eu vou parar de ler aí. Falou que oferece resistência nula, né? Eu já implico, né? A natureza não tem esse negócio de ou é tudo ou é nada, ou é direita ou é esquerda. Não tem isso, né, gente? Então, oferece resistência nula. Não dá, né? B. Permite que uma quantidade de carga se desloque com facilidade através do corpo. Vou reler aqui, olha, permite com a quantidade de carga se desloca com facilidade. É verdade, né? O corpo humano, ele comporta-se como um condutor, permitindo que uma quantidade de carga se desloque com facilidade através do corpo, né? Quando eu estava na escola, nós tínhamos uma tomada lá que dava para enfiar o dedo quando eu era criança. Nós colocávamos o dedão na tomada e ficávamos lá. Quando passava uma pessoa no corredor, pegávamos no braço e a pessoa sentia ali aquela sensação de incômodo, né, do choque, né? Ou seja, nós estávamos fazendo um papel ali do condutor. Significa que a carga ela consegue se deslocar pelo nosso corpo com uma certa facilidade, sim, é verdade. Eu concordo com a B, né? A letra C mudaria, diria que é com dificuldade. Eu acho que não, né? A letra nem vou ler, a letra B, tá bom? Gostei mais. Questão do Enem também. Duas irmãs dividem o mesmo quarto de estudos, combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro das caixas, evitando assim uma bagunça, né? Uma delas comprou uma caixa metálica e a outra uma caixa de madeira. Olha só, uma comprou uma caixa metálica e a outra de madeira. De espessura de lateral diferente para facilitar a identificação, papapá. Um dia estava estudando, deixaram, cada uma deixou o celular dentro da sua caixa. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam mensagem que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Como é que nós explicamos essa situação? O telefone que não recebeu as ligações é o que está na caixa, de metal ou de madeira? Gente, é o que está na caixa de metal. Mesmo fenômeno da pessoa que entra dentro do carro durante a tempestade. Você procura uma caixa de metal, entra dentro e vai ter ali uma blindagem eletrostática, né? Eu acho que é a letra B, né? O telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática, né? A letra C fala um negócio de radiação e a letra D fala sobre a dimensão, né? Bobagem, né? E as outras falam que é de madeira, mais bobagem ainda. Tá bom, gente? Esses exercícios aí, façam mais exercícios, que é fazendo exercícios que se aprende. Até!